E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Medicina na UFCG aqui em Campina Grande, na Paraíba. Hoje, finalmente aqui, eu vim trazer o vídeo sobre 3 meses para o Enem 2022. Finalmente a gente chegou na reta final para o Enem. Agora faltam cerca de 90 dias, hoje é dia 12 de agosto, amanhã é dia 13, e as provas vão ser realizadas, primeiro e segundo dia, nos dias 13 e 20 de novembro. Então, praticamente aí faltam 3 meses quase exatos. E hoje, no geral, eu vou dar orientações aqui baseado na minha experiência e baseado no que eu acho que deve ser interessante que você intensifique ou faça nessa reta final, nesses últimos 3 meses. Lembrando para vocês que, assim, a aprovação, conseguir uma boa nota, uma boa quantidade de acertos no Enem, depende de muitos fatores. E um deles realmente é o seu processo de estudo. Então, uma pessoa que está no cursinho, uma pessoa que está no ensino médio, tudo que você fez na sua vida, toda a base que você tem, tudo que você estudou, toda a sua dedicação, é importante para que você consiga no final a aprovação. Mas uma coisa que a gente tem que destacar é a importância da reta final para isso. Então, tipo assim, muita gente que pode ter estudado bem em fevereiro, março, abril, maio, junho, agora nessa reta final pode se perder. Assim como muitas pessoas que estão estudando ali no nível normal, agora nessa reta final podem conseguir uma grande evolução e garantir a aprovação. Então tenham cuidado que esses últimos 3 meses são essenciais para garantir, para decidir se você vai conseguir ou não a aprovação. Então realmente tem que ter cuidado, tem que estudar, tem que se dedicar e tem que focar, porque no geral, esses últimos dias que faltam, principalmente também o último mês, se você não fizer as coisas corretas, se você perder tempo, se você desfocar e se você também ficar cansado, você pode perder algumas questões que vão tirar futuramente a sua aprovação no próximo ano, quando sair as notas do Enem 2022. Então, no geral, aqui eu vou falar sobre a minha experiência e falar o que eu acho interessante para que você foque agora nesses últimos 3 meses para o Enem 2022. Eu separei 4 ou 5 pontos para discutir aqui para uma pessoa assim que está estudando desde o início do ano, de fevereiro, março, abril, enfim, que está vindo estudando, que tem um histórico de estudo. Agora, para você que quer começar a estudar agora, também vou falar sobre isso no final do vídeo. Mas vamos lá fazer aqui um vídeo simples, curto e rápido e objetivo. Primeira coisa, terminar os conteúdos. É claro que você que começou a estudar no início do ano, se você tem alguma assessoria, mentoria ou está em algum cursinho, você tem um cronograma, você tem um material didático e você está estudando os conteúdos. E acho que dificilmente você já terminou tudo. Praticamente nunca a gente consegue ver tudo, né? A gente consegue passar por tudo superficialmente, mas nem sempre a gente consegue também ver todos os assuntos por completo. Então, provavelmente faltam alguns assuntos e você tem que terminar esses conteúdos. Lembrando, siga o seu cronograma e vá pela ordem de recorrência. Se você está numa situação que faltam 5 assuntos de matemática, estude aqueles mais importantes, aqueles que são mais recorrentes, que caem mais no Enem. Claro que se tiver assuntos que são interligados, que um depende do outro, você deve seguir uma ordem. Mas é interessante que agora, nesses últimos 3 meses, você se dedique naquilo que é mais recorrente e mais importante. Então, primeiro de tudo, termine o cronograma, termine os conteúdos para vocês terem uma visão geral. Lembrem que, a gente não chega no Enem sabendo 100%, mas é interessante que a gente, pelo menos, bata ali 80% do conteúdo visto para que a gente tire uma nota legal. Se o seu objetivo for passar em medicina numa federal, por exemplo, que você precisa de uma nota relativamente muito alta. Então é interessante que você veja pelo menos mais de 80% do assunto e domine ali mais de 75% dos assuntos para realmente garantir ali mais de 140, 145 acertos. Lembrando, Lucas, quando é que você terminou os conteúdos? Eu não sei se eu realmente cheguei a ver tudo, mas eu tentei realmente, o tempo que eu tinha, eu tentei dedicar a isso. E mais ou menos quando era outubro, eu iniciei minha revisão final. Então, realmente, assim, eu parei de ver conteúdos novos. É isso que eu quero dizer. Eu não cheguei assim em outubro, faltando um mês para o Enem, ainda começando a assistir aula, ainda lendo algum material sobre uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Realmente, até outubro, eu tentei finalizar tudo. Então, de outubro para frente, foi basicamente revisão, revisitar, treinar, exercitar, preparar o psicológico, enfim, outras questões que são importantes no último mês. Então, tentem terminar. Eu acho interessante você terminar até outubro. Não é interessante que você perca muito tempo, porque realmente ter menos de um mês de revisão final pode te prejudicar. É interessante que no último mês você pode até, revisitar e reforçar alguns conteúdos.
né? Algumas partes, alguns conceitos que você não pegou tão bem e que você precisa dar uma olhada. Mas não é interessante que em outubro você esteja, por exemplo, iniciando aula de eletromagnetismo, de NHS, de qualquer assunto de biologia, química, matemática. É interessante que já esteja em processo de revisão. Segundo ponto, revisões. Já está na hora de começar as revisões. Por mais que a gente intensifique isso, né? Quanto mais próximo a gente estiver do Enem, é interessante que você já comece a revisar. E tem duas formas de revisar, uma baseada pela recorrência dos assuntos e outra baseada nos seus problemas, nos seus erros. Então, baseado no que você está tendo dificuldade nos seus simulados e provas antigas, você pode começar a revisar esses conteúdos pontuais. Outra forma é revisar conteúdos importantes. Então, por exemplo, se você estudou razão e proporção, se você estudou PA e PG no início do ano, lá para março, abril, maio, é interessante que agora você comece a revisitar alguns desses assuntos de matemática, de natureza, de humanas, de linguagem, que são muito importantes. Outra coisa, essa revisão ajuda nos seus simulados, nas suas questões, nas suas provas antigas. Então você está num processo contínuo ali de revisitar a teoria e de melhorar, de aprofundar e de aprimorar. Então é interessante que você já comece a revisar. Terceira coisa, acabei de falar, provas antigas e simulados. É interessante que nesses últimos 3 meses você foque em provas antigas, realmente no modelo, na questão do Enem, no que já teve no Enem. Mas se você já fez a maioria das provas antigas, você pode, em outros anos de estudo, ou mesmo esse ano, você pode alternar e conciliar com os simulados. Eu indico que você faça a maior parte, o máximo possível, de simulados de 2022. Sais, Bernoulli, Poliedro, Somos, enfim, nem lembro mais, tem outras bancas aí. Faça os simulados dos seus cursinhos, das suas isoladas, enfim, faça simulados e faça provas antigas. Se faltar prova antiga, concilie e alterne com os simulados. Lucas, é só fazer o simulado? Não. Lembrem de simular realmente as condições, de cronometrar o tempo, de tentar ali dar uma mínima geral, noção do Enem realmente, para você treinar a estratégia de prova, para você treinar, terminar o tempo, a prova no tempo, enfim, realmente simulem o Enem. Cuidado que eu vou fazer um vídeo depois sobre como você pode estudar por simulados e provas antigas agora nessa reta final. Porque você pode fazer simulados fragmentados, fazer alguns simulados como lista de exercício, você pode fazer alguns simulados isolados para algumas áreas que você quer reforçar e você pode realmente treinar marcando as 5 horas, as 5 horas e meia. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, mas você não pode deixar de, nessa reta final, realmente simular a prova. Então você tem que cronometrar e tem que fazer no estilo do Enem, para realmente você chegar lá e já saber o que tem que fazer. Lembre de treinar a estratégia de prova, de verificar qual é aquela que te garante o maior rendimento e que você consiga terminar a prova no tempo, enfim, e que não termine tão cansado. No geral, é isso. Lucas, eu faço o simulado e depois a correção. É interessante nessa reta final fazer a correção detalhada. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre caderno de erros, que eu falo sobre como eu corrigia meus simulados e provas antigas. Depois vocês visitem lá, ou então se você utiliza outro método para correção, utilizem, porque você não pode só ver seus acertos e erros, você tem que atacar os erros e ver o que você pode melhorar para você preencher suas lacunas. Então, aliado a simulado e prova antiga, tem que ter a correção e a revisão, para que você consiga parar de errar o que você está errando e consiga evoluir, né? Chegar no fim do ano errando menos. Não tem lógica você continuar errando e ignorar isso na sua preparação. Por último, preparo psicológico. Tenham cuidado, faltam 3 meses para o Enem, começa a bater ansiedade e, pela minha experiência, passa muito rápido o tempo. 3 meses, considerando aí que cada mês tem mais ou menos 4 semanas, 3 vezes 4, 12 semanas. Na brincadeira, tipo assim, passa muito rápido. Esse ano tá passando muito rápido. Então, quando passa uma semana, outra, quando você vê, falta 1 mês para o Enem. E você começa a sentir o peso, começa a sentir a ansiedade. Então, tenham cuidado, descansem, tentem ter descansos produtivos, tentem dormir, enfim, qualquer coisa. Peguem uma terapia para tentar te auxiliar nessa fase final da preparação, assim como pratiquem atividade física, se distraiam, façam outras atividades, porque realmente você não pode se sufocar a ponto de chegar faltando alguns dias para o Enem e você tá maluco, entendeu? E nem tá cansado. Cuidado também com a intensidade do estudo. Cuidado para não chegar em novembro já, tipo assim, com um cansaço mental que vai te atrapalhar na prova oficial. Você gastou toda a sua energia no ano e logo no dia oficial da prova você vai se dar mal por causa de cansaço. Então, cuidado com isso também. Por último aqui, eu queria deixar claro, para você que está pensando em estudar agora para o Enem,
Tipo assim, faltando 3 meses, isso, assim, conseguir uma aprovação, conseguir uma boa nota, depende muito da sua base. Agora, se você está há muito tempo sem estudar e está pensando em voltar agora, é interessante, e você se inscreveu no Enem, né? É interessante que você, tipo assim, comece pela base, volte a estudar aos poucos e realmente se dedique, porque quanto mais você estuda agora, mais fácil será no próximo ano, se você precisar realmente estudar novamente. Tenham isso em mente, não desistam. Se você está agora acertando pouco, se você está, assim, insatisfeito com os seus rendimentos em simulados e provas antigas, com os seus estudos, não parem, não desistam, porque realmente todo esse estudo, tudo que você constrói em um ano, se você não garante a aprovação, serve para o próximo. Então tenham cuidado. Tudo que eu fiz no meu ensino médio serviu para o meu último ano do ensino médio. Tudo que uma pessoa faz no ensino médio e no cursinho serve para aprovação. Então não desvalorizem esse tempo que ainda resta. E se você está pensando em realmente começar a estudar agora, foque em construir sua base e foque em alguns assuntos recorrentes de cada área. Assim como é interessante ter um material didático na plataforma. E aqui eu indico novamente para vocês, quem já acompanhou o canal sabe, mas agora a gente tem uma parceria com a Prova Total e eu tenho o cupom MED Moraes. Se você colocar lá MED Moraes, você tem acesso a um desconto. O plano atualmente é de 6 meses, você tem acesso a tudo na plataforma. Inclusive agora, nessa reta final, provavelmente a gente vai ter uma revisão final faltando um mês para o Enem. Então, é uma revisão de muita qualidade que eu utilizei ano passado. Então, se você tem interessante em reforçar seus estudos nesses últimos 3 meses, ou então mesmo iniciá-los agora, pode assinar. Tem um plano de mais ou menos R$ 400 por 6 meses no Aprova Total e com o meu cupom MED Moraes você consegue um desconto. Então vale muito a pena e para quem está iniciando também vale a pena por ser completa a plataforma para tudo que você precisa nesse início do seu estudo. Então no geral é isso. Lembrem de fazer simulados, vão intensificando o seu estudo, mas cuidado com o cansaço, cuidado com a saúde mental e não deixem de revisar e não deixem conteúdos importantes para não se ver nessa reta final. Então, realmente se dediquem e cuidado com o que vocês fazem. Nessa reta final, as suas escolhas, né, e a sua responsabilidade com o seu estudo podem te tirar da vaga que você queria garantir próximo ano na universidade. No geral é isso. Lembre de seguir lá med.moraes no Instagram. Inclusive, eu estou ainda vendendo as listas de revisão, se você tiver interesse. É R$ 5,00, 50 listas de exercício, né, selecionados a partir de simulados de 2021 para trás. No geral era isso, valeu!